Bom dia, sejam todos bem-vindos ao culto do Senhor nesse dia 31 de janeiro, dia do Senhor. Para começar, eu gostaria de ler um pequeno trecho, o trecho primeiro do Salmo 119, dos versos 1 aos verso 4, diz assim: Como são felizes os que andam em seus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos teus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Como seria bom se a gente pudesse dar essa mesma declaração. Como seria bom se a gente pudesse afirmar em nosso viver todas essas coisas que nós acabamos de ver, que nós andamos nos caminhos irrepreensíveis segundo a lei do Senhor, que nós obedecemos aos estatutos, que buscamos a Deus de todo o coração e que nós não praticamos o mal. E que nós não fizemos isso durante essa semana que passou. Mas infelizmente, nós fizemos. Assim como fez o salmista. Porque no verso 5 e 6 está escrito assim: Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos, então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Ficamos sim decepcionados, ficamos sim às vezes frustrados em nossa vida e nossa caminhada cristã por causa dos muitos pecados que cometemos. Mas há esperança, porque os dois últimos versos desse trecho dizem o seguinte: Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Quando aprendermos as justas ordenanças e obedecermos aos seus decretos. Que nessa manhã, antes de começarmos o culto, que nós possamos orar por duas coisas. A primeira é pedindo perdão pelos nossos pecados. E a segunda é que Deus nos ensine nesse dia. Que Deus fale conosco nessa manhã. Que Ele nos aponte o seu caminho. Vamos ter alguns minutos de oração? Senhor, nós já queríamos muito. Queríamos de todo o coração poder declarar que fizemos todas essas coisas, que te buscamos de todo o coração, que não praticamos o mal, que nos lembramos o tempo todo de ti, ó Deus. Mas o Senhor sabe que não foi possível. Deus, que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos ensinar, nos essa afirmar nossos promessas nas nossas vidas, ó Deus. Senhor Deus, como queríamos declarar essas coisas, Pai. Como queríamos que fosse verdade tudo isso que nós acabamos de ler. Que nós te buscamos de todo o nosso coração. Que nós não praticamos o mal. Que nós obedecemos à risca todos os teus estatutos e os teus decretos, ó Deus. Mas, Senhor, nós confessamos que não fizemos todas essas coisas. É por isso que nessa manhã nós pedimos mais uma vez que o Senhor nos perdoe, ó Deus, dos nossos pecados. Perdoe, ó Deus, muitas vezes a nossa indiferença para todas as coisas que o Senhor tem colocado em nossas frentes, em nossos corações. Perdoa, ó Deus, muitas vezes olharmos para nós mesmos apenas. E Deus, nós queremos também te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, ó Deus, os teus decretos, os teus mandamentos, os teus estatutos, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa firmar os nossos caminhos em Ti e na Tua vontade. É que nós te pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria te convidar a confessarmos juntos o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição no corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos ao Senhor. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim, nem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com seu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá. Lembramos de tuas promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra, virá.
sou de impuros lábios, sou sim. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, a viva começa em mim. Lembramos de tuas promessas, que se orarmos e nos humilharmos, o Senhor virá sarar nossa terra. Lembramos de tuas promessas, que se voltarmos e tua face buscarmos, o Senhor virá sarar nossa terra. Sou de impuros lábios, sou sim. Envia avivamento, envia avivamento, começa em mim. Sou de impuros lábios, sou sim. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, a viva começa em mim. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, no dia santo e abençoado que o Senhor nos permitiu, os filhos que amam a Deus, onde quer que estejam, louvam, adoram e agradecem ao Senhor Pai, que é o governante da terra e o dono da história. Que o Senhor esteja presente onde cada um de nós se encontra e receba com alegria nossa adoração em espírito e verdade. Pai, agradecemos ao Senhor por nos preencher com amor e graça da sua cruz, em meio das adversidades e sofrimentos durante o ano passado, e também por nos dar um ano novo cheio de esperança. De agora em diante, queremos ter esperança no reino de Deus. Queremos ver a face do Senhor enquanto invocamos o nome de Deus. E desejamos ter uma vida de louvor alegre, porque os frutos do Espírito Santo ficam abundantes ao nos aproximamos da palavra. Há muito tempo, o profeta Jeremias clamou que a ira
e as bênçãos vêm da boca do Altíssimo. Por isso, que todos nós, filhos da luz, possamos desfrutar das bênçãos que Deus derrama em nós por meio de uma vida transformada diante do Senhor. Pai, por favor, lembre-se de nossas famílias, uma a uma. Parece que os títulos de agradecimento para cada família transbordem mais nesse ano do que no ano passado. E será um ano de graça que dará muitos frutos. Além disso, em Jesus Cristo, fez que as nossas coisas velhas apagaram e logo fez nós de uma nova criação. Por favor, derrame um novo coração e um novo espírito em nós, para que possamos viver uma vida que responda ao seu chamado como filhos obedientes. Em particular, faça com que o pastor titular, toda a equipe pastoral, os obreiros responsáveis e todos os membros da igreja sejam fortes em espírito e corpo, e os encha com Espírito Santo, para que a vontade, a justiça e a alegria de Deus transbordem em todo o ministério. Pai, permita que todas as igrejas nesta terra se tornem uma comunidade que serve e alista o Senhor Jesus Cristo como cabeça, corpo e mestre da igreja. Além disso, a nossa igreja constrói como uma igreja que abraça a providência de Deus e corre continuamente em direção ao futuro. Torna-se como uma igreja que assume a liderança na evangelização local e mundial. Forma os obreiros, conduza como uma igreja que nutre as próximas gerações de fé. Faz-a como uma igreja cheia de incontáveis adoradores que verdadeiramente adoram diante de Deus, sem se curvar ao mundo. E edifique a igreja Yonap para uma igreja que é amplamente utilizada nesta era como uma nova obra de fé. Pai, por favor, sempre proteja e guie o país, o povo do Brasil, com suas colunas de água e de fogo. Por favor, corrija esse país que sofre de recessão econômica e conflito de ideologia. Assegure-se de que os responsáveis pela administração do Estado não se deixem ensurdecer pelas vozes das pessoas que gemem nas dificuldades e assumam a liderança na construção de um país tão necessitado. Que o Senhor tenha compaixão e piedade e ajuda no futuro do Brasil, para que os líderes sábios que temem a Deus sirvam bem a Deus e amem a pátria, sejam renovados para conduzir o Brasil e seu povo corretamente. Pai, estamos tão maravilhados e agradecidos pela graça que o Senhor nos deu. E expressamos os nossos corações com diversas formas de ofertas dirigidas diante do Senhor. As mãos oferecidas com várias condições de apreço. O dízimo é o do Senhor. Por isso, obedecendo a palavra e oferecendo-o, mesmo em circunstâncias difíceis, as mãos são realizadas porque as pertencem a Deus, devem ser oferecidas ao Senhor. Os toques despreparados e os toques feitos somente
pelo coração. Porque não há material para se preparar. Mesmo que sejam insuficientes, por favor, receba alegremente as ofertas que contêm o nosso coração e sinceridade. Que o Senhor abençoe o coração de cada pessoa e transborde-a com o conforto e a vida abundante que só o Senhor preenche. Que estas ofertas sejam usadas apenas para expressar a glória de Deus, para expandir o Evangelho, para edificar e fortalecer a igreja e para ajudar os nossos próximos em necessidades. Pai eterno, desta vez, com alegria na lei do Senhor, avançamos nas agradáveis e misteriosas palavras de Deus, com desejo de meditar dia e noite. Quando ouvirmos a palavra da verdade, proclamada pelo servo do Senhor, que foi estabelecido pela plenitude do Espírito Santo, o nosso conhecimento fraco que está mais interessado nas vozes do mundo agitado, se afastará, mas nos ajudará a desenhar a nossa mapa espiritual corretamente. Em particular, por favor, trabalhe com a palavra da vida para que a recuperação e a culpa e a cura espiritual e corporal possam ocorrer entre nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já teve a ligeira impressão de fazer algumas coisas, se não todas as coisas, de forma automática? Uma das coisas que eu vejo acontecendo muito, e que infelizmente muitas vezes eu faço, é ligar a seta, é ligar o pisca-pisca para fazer uma curva dentro da garagem do prédio. Outra coisa é ficar ligando e desligando o celular, mesmo quando a gente não vai usá-lo para nada. A gente liga, checa se está funcionando e desliga novamente. Outra coisa muito automática que nós fazemos é a maneira como nós nos sentamos à mesa para comer. Quando dá o horário, cada um vai na mesa, senta no seu lugar pré-estabelecido, sem ninguém ter ditado nenhuma regra. Uma coisa bem automática que acontecia quando eu e meu irmão éramos menores, era que no carro, eu sempre sentava atrás do meu pai e meu irmão sempre sentava atrás da minha mãe. Hoje, com 3 filhas, isso não acontece. É humanamente impossível que as minhas filhas entrem no carro e automaticamente elas sentem nos seus próprios lugares. A única certeza automática que existe e acontece nesse momento é a discussão para ver quem não vai sentar no meio ou quem vai sentar no meio. Mas é claro que não podemos dizer que fazer algumas coisas de maneira automática sejam ruins. Existem coisas boas, como, por exemplo, abrir a porta. Ninguém em sã consciência chega na porta e pensa consigo mesmo: vou pegar a maçaneta, girá-la no sentido horário para abri-la. Ninguém faz isso. Se bem que fechar a porta poderia ser algo automático, principalmente para as pessoas que deixam tudo aberto por onde passam. Outra coisa boa é lavar as mãos depois de ir no banheiro. É ótimo que nós estejamos condicionados a lavar as nossas mãos depois das necessidades. É ótimo colocar o cinto de segurança no carro. E agora, nesse tempo de pandemia, é quase uma lei. É automático nós visitarmos todas as estações com álcool em gel que nós encontramos pela frente. E nós
pegarmos pouco e passarmos na mão, mesmo que essas estações estejam metros de distância uma da outra. A máscara. A máscara. A máscara é uma dificuldade. E para muitas pessoas, ainda não é automático. Mas deveria ser. Mas todo esse modo automático não acontece só nas coisas do nosso dia a dia. Elas podem acontecer nas nossas coisas com Deus. E é claro que algumas coisas acontecerem automaticamente na nossa relação com Deus são muito boas. Por outro lado, fazer algumas coisas automaticamente em relação a Deus as tornam sem sentido e muitas vezes sem a devida importância. Como, por exemplo, a oração antes das refeições. Como, por exemplo, ouvir as devocionais. Mas o mais automaticamente esquecível para muitos ainda é o Evangelho. Não só o que Jesus realizou naquela cruz ou no seu ministério terreno, e nem as maravilhosas consequências dessa obra, mas a obra toda, a obra como um todo, muitas vezes nos escapa da memória. Muitas vezes é algo automático que nós já sabemos. É por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer hoje com vocês é uma breve recordação da glória e do alvo do Evangelho, tendo como base o texto bem conhecido que está em Lucas capítulo 7, versos 44 a 50, que diz assim: Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Esse trecho que nós acabamos de ler é a parte final de um texto bem conhecido por todos nós. Jesus está se dirigindo a Jerusalém e ele para em Betânia, uma cidade vizinha bem próxima, a cerca de mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E em Betânia, um fariseu chamado Simão convida Jesus para jantar em sua casa. No contexto da época, você convidar um mestre para jantar na sua casa, especialmente se esse mestre é de fora da cidade, como era no caso de Jesus, era considerado uma ação muito honrada. E por mais que o jantar acontecesse na casa de Simão, o evento era público. E para isso a gente tem que mais uma vez voltar para o contexto da época. Era comum permitir a entrada de pessoas não convidadas para o jantar, para que elas também pudessem escutar os ensinamentos do mestre. Mas essas pessoas que não foram convidadas, elas não podiam se sentar à mesa e participar do jantar em si. Elas tinham que permanecer afastadas da mesa dos convidados, elas tinham que ficar em pé. É por causa desse tipo de abertura que uma mulher considerada impura e pecadora, ao descobrir, ao ouvir que Jesus estava jantando na casa de Simão, se dirige para lá. Mas não para ouvir as suas palavras apenas. Não. Essa mulher tem outra coisa em sua mente. Ela não quer ouvir as palavras de Jesus apenas. Ela não quer ficar grudada na parede ouvindo a conversa. Ela quer se aproximar. Ela quer tocar em Jesus. Ela quer agradecer a Jesus. Ela quer amá-lo.
E para isso, ela vai quebrar todo o protocolo estabelecido. Os jantares naquela época não eram como os jantares de hoje, que as pessoas se sentam na cadeira, ficam próximos à mesa, cercados de talheres e utensílios. Ali se usavam poltronas ou divãs, onde o convidado ele ficava debruçado sobre o seu lado esquerdo, ficava com a mão direita livre para se servir. E, geralmente, os convidados eram posicionados de tal forma que seu olhar sempre se voltasse para o anfitrião. Os pés eram afastados da mesa. Eles eram voltados para trás. E é justamente os pés de Jesus voltados para trás que essa mulher pecadora se posiciona. E agora que o protocolo já estava rompido, essa mulher pecadora vai ainda mais longe. Com as suas lágrimas, ela lava os pés empoeirados de Jesus. Com os seus cabelos, e os cabelos nunca deveriam ser mostrados publicamente por qualquer mulher respeitosa. Mas aqui no texto é a prova de que essa mulher realmente era uma mulher marginalizada, porque ela, com os cabelos soltos, enxuga os pés de Jesus. Mas ainda não acabou. Essa mulher pecadora, ela leva consigo para esse encontro um vaso de alabastro. O vaso de alabastro é um pequeno vaso que tem o pescoço bem fino e longo. E para você ter acesso ao conteúdo, para você usar o que está ali dentro, você precisa quebrar esse pescoço fino e longo. Nesse vaso de alabastro que essa mulher pecadora levou para o seu encontro com Jesus, estava cheio de nardo puro, um perfume muito caro, que nessa época, muito provavelmente, era importado da Índia, cujo valor estipulado era de mais ou menos 300 denários, quase um ano de trabalho, conforme o que está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O vaso é quebrado, o nardo puro é derramado sobre os pés, agora limpos, de Jesus. E num último ato de devoção, essa mulher, então, começa a beijar os mesmos pés que ela lavou com as suas lágrimas, que ela enxugou com seus cabelos, que ela derramou o nardo puro de maneira fervorosa. Enquanto isso tudo está acontecendo ali, nos bastidores do jantar em si, Simão, o anfitrião, ele está horrorizado. Mas Simão não está horrorizado apenas pela quebra de todo o protocolo. Simão não está horrorizado pela audácia, pela ousadia dessa mulher pecadora. Simão está escandalizado com Jesus. Simão está horrorizado pelo fato de Jesus não a tê-lo enxotado para longe. Simão está escandalizado por Jesus não tratá-la da maneira que ela deveria ser tratada. E quando Simão, então, está olhando para a cena, ele pensa consigo mesmo. Ele pensa mais ou menos assim: ah, Simão, esse cara que você convidou, hein? Ah, se ele fosse um profeta de verdade, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Só o fato de Simão considerar Jesus como sendo um profeta já era um grande avanço. Talvez era um sinal de respeito que Simão tinha por Jesus, porque os judeus, eles não acreditam no surgimento de profetas após o período do Antigo Testamento. Mas só isso não bastava.
respeitar ou achar que respeita Jesus, convidá-lo para jantar na sua casa, abrir a sua casa para que qualquer um pudesse entrar e ouvir o ensinamento de Jesus, não era suficientemente bom. Porque dentro do seu coração ainda haviam muitas coisas a serem tratadas. E é por isso, quando Simão está numa conversa com ele mesmo, quando Simão está pensando essas coisas, Jesus lhe dirige a palavra. E Jesus lhe diz: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. E quando a conversa começa assim, é um indicativo de uma conversa dura. É quase que uma bronca. E sem ter escapatória, então, o anfitrião responde: Dize, mestre. E Jesus, como ele fazia de costume, ele conta uma parábola. Ele conta essa parábola. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? A resposta óbvia do anfitrião foi: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Você julgou bem, disse Jesus. Mas a conversa de Jesus com Simão não acaba depois dessa parábola. A parte áspera, a parte dura, a bronca, vai começar agora. E é justamente o trecho que nós lemos hoje. Jesus, pela primeira vez no jantar, tira os seus olhos de Simão e se volta para trás, aonde está a mulher pecadora, talvez ainda beijando seus pés de maneira fervorosa. Mas Jesus, mesmo voltado para a mulher, ele dirige as suas palavras a Simão, dizendo: Simão, você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés. Por causa das estradas empoeiradas, era muito comum oferecer água para que os visitantes lavassem os seus pés antes de entrarem na casa. Em muitos lugares, esse era um serviço para o servo da mais baixa classe realizar. Se bem que em eventos abertos, como é no caso aqui da casa de Simão, do banquete na casa de Simão, onde tinham muitas pessoas chegando, não oferecer água poderia ser compreensível. Mas para Jesus não. Jesus não deixa passar em branco essa falta de hospitalidade. É por isso que Jesus continua dizendo: você não me deu água. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Era como se essa mulher pecadora escancarasse o quanto Jesus era bem-vindo na sua casa. Na verdade, o quanto Jesus era bem-vindo na sua vida. E é por isso que ela vai muito além de uma demonstração de uma mera hospitalidade. E Jesus continua dizendo a Simão: você não me saudou com um beijo. O beijo era, em geral, uma forma afetuosa ou respeitosa de saudar mestres respeitados, ou alguém na mesma posição na sociedade que você. E por mais que Simão tivesse convidado Jesus, e Jesus na posição de um mestre respeitado, no fundo Simão não demonstra nenhum respeito e muito menos nenhum afeto por Jesus. Mas a mulher, mas a pecadora, ela fazia mais do que isso. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. A lista das falhas de Simão
Continua. E Jesus diz: você não ungiu a minha cabeça com óleo. E a ideia da unção aqui não é a unção profética, a unção para separar, para virar rei, nada disso. É fornecer óleo para a pele do rosto ressecada, para o couro cabeludo, era também uma maneira de demonstrar hospitalidade, cordialidade para com o convidado. Então o que a gente percebe, mais uma vez, é que Simão não estava nem um pouco preocupado em demonstrar uma coisa e nem outra. Mas a mulher, Jesus diz, ela derramou perfume caro, quase 1 ano de trabalho sobre os meus pés. A conclusão, talvez bem óbvia, era de que Simão não apenas não era hospitaleiro ou cordial com Jesus, mas que o seu coração estava distante centenas e milhares de quilômetros de distância do mestre respeitado, que ele mesmo convidou para ir na sua casa. Simão não honra, Simão não respeita e muito menos ama a Jesus. E nem sequer consegue enxergar e notar a grandeza do ato dessa mulher pecadora, a grandeza da sua devoção, a grandeza da sua humilhação diante de Jesus. E é por isso, então, que para concluir essa bronca, Jesus faz uma comparação da mulher que está aos seus pés com Simão, que está sentado à mesa. E Jesus diz: portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Alguns estudiosos, eles entendem que o aramaico, que é a língua falada nessa época, ela não possui uma palavra que defina gratidão ou agradecimento de forma cabal. É mais ou menos a palavra saudades no português. Não existe uma palavra que em outra língua que diz, olha, saudades é isso. E é por isso que a expressão usada aqui é amor ou é amor. Porém, se a gente levar ao pé da letra esse verso que nós acabamos de ler, nós podemos nos enganar achando que é porque a pecadora amou muito Jesus, é que os seus muitos pecados foram perdoados. A gente pode achar que é porque essa mulher amou Jesus, é que ela foi perdoada. Mas se tanto nesse caso, como no caso da pergunta que Jesus fez a Simão, logo após contar a parábola, dizendo, qual deles o amará mais? Se nós trocarmos a palavra amará ou amor por grato ou grata, o versículo pode ficar assim, qual deles ficará mais grato? E ainda, ela ficou muito grata, porque muitos dos seus pecados foram perdoados. E eu entendo que se a gente faz isso, e ao fazer isso, essas sentenças perdem um pouco da intensidade. Mas essa troca aqui é só para a gente entender a ordem dos fatores. Ele foi perdoado e por isso ficou grato. Ela foi perdoada e por isso ficou grata. Então o que a gente pode afirmar é porque muitos dos seus pecados lhe foram perdoados, é que essa mulher amou muito a Jesus. Porque muito do que ela tinha, muito dos seus pecados foram perdoados, muito ela demonstrou o seu amor para com Jesus. O que concorda com a próxima frase de Jesus. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus diz à mulher, seus pecados estão perdoados. E você pode estar se perguntando aí,
Mas qual a ligação de tudo isso em fazermos todas as coisas no modo automático? O que tudo isso tem a ver com o tema da pregação? O que tudo isso tem a ver com a glória e com o alvo do Evangelho? Bom, se nós nos relacionarmos com Deus de forma automática, nós vamos ser muito mais parecidos e agir muito mais conforme as ações de Simão do que com a da mulher pecadora. Pior, como Simão, nós tentaremos reter a glória do Evangelho para nós. Como se nós não tivéssemos quase nada do que sermos perdoados. Como se nós fôssemos merecedores de alguma coisa por parte de Deus. Ou pior ainda, de que Jesus é que deveriam se alegrar e se contentar, porque nós o escolhemos para vir jantar em nossa casa, porque nós escolhemos dar uma chance a Ele, em meio a um monte de opções. Como Simão, nós vamos querer se convidar Jesus para jantar conosco. Não por respeito, afeição, nem demonstrando hospitalidade, mas para simplesmente cumprir uma ação honrada diante dos outros, diante da comunidade, diante da sociedade, onde o alvo de todo esse banquete somos nós mesmos, os anfitriões. E todos os muitos que entrarem no nosso banquete serão meros coadjuvantes da nossa glória. Se não nos forçarmos, nos recordarmos e sairmos do automático, nós vamos achar que a glória do Evangelho é nossa. Mas não é. Não temos e nem fizemos nada para merecer um favor ou obter o favor de Deus. Como está escrito em muitas passagens na Bíblia. Como, por exemplo, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores, quando não tínhamos nada para oferecer em troca a Deus, Ele nos resgatou. Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando ainda éramos inimigos de Deus, Ele enviou seu Filho para nos reconciliar com Ele. Romanos 5:10. Talvez esse próximo trecho é o que a gente tem que ter na nossa cabeça toda vez que a gente vai se dirigir a Deus. Que está escrito em Salmo 8, 3 e 4, que diz assim: quando contemplo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Que é o homem diante de Deus? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obra, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. E finalmente, um trecho na Bíblia que tem que nos colocar em nossos devidos lugares. O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Não tínhamos nada, não temos nada. Não há nada de glorioso em nós, mas foi porque o Senhor nos amou e fez uma aliança conosco. Deuteronômio 7, 7, 8. Não há nada em nós que seja digno de receber alguma glória. A glória é de Deus.
A glória do Evangelho é de Deus, a glória do Evangelho é de Cristo, que cumpriu plenamente a vontade do Pai, conforme está escrito nesse famoso trecho em Filipenses 2, 5, 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória do Evangelho é de Cristo. E é por essa razão que ele deve ser tratado com todo o respeito, receber toda hospitalidade, reverência, afeição, adoração e amor. Assim como essa mulher pecadora fez. Assim como essa mulher pecadora. Assim como Simão, que também era pecador e que dentro da sua própria casa recebeu a mais dura e humilhante lição, eram os alvos do Evangelho porque eram pecadores. Nós, pecadores que somos o alvo desse mesmo Evangelho. Não somos a glória, nós somos o alvo. Na semana passada, eu tirei uns dias de folga para passar com a minha família, né? E Deus é tão bondoso que nessa minha folga eu fui até Manaus, né? Fui até Manaus cumprir uma missão urgente. Eu fui entregar um concentrador de oxigênio para ajudar os missionários que servem naquela região. Por mais que o nosso desejo fosse levar mais cilindros, fosse levar kits, levar medicamentos, tudo que eu pude levar nas minhas mãos foi esse pequeno aparelho, pesado, mas pequeno. E eu confesso que no começo eu fiquei meio frustrado. Frustrado porque aquilo que eu estava levando, esse pequeno aparelho, parecia ser um nada perto do caos instalado em Manaus. Parecia que esse pequeno aparelho não ia fazer diferença nenhuma para tantas pessoas que estão desesperadas, precisando de ajuda. E ainda mais, porque eu deixei minha família lá onde a gente estava descansando, eu voltei às pressas. E a questão não era deixar a minha família sozinha lá por um dia ou dois, mas era de que ela estava enviando o seu marido e o seu pai a uma região que literalmente era onde a pandemia era literalmente mais real. E a pergunta, enquanto eu via tudo aquilo acontecendo, é: será que vale a pena? Todo esse sacrifício, será que vale a pena correr todo esse risco? Cheguei de madrugada em Manaus, fui para um hotel, dormi poucas horas, e logo de manhã me encontrei com os missionários. E eu entreguei todas as coisas que nós pudemos levar. Eu entreguei esse concentrador de oxigênio. E um dos missionários que estava lá, ele me mostrou um áudio. Ele fez eu ouvir um áudio. E era um áudio de um irmão que não conseguia nem falar direito. Não conseguia respirar devido ao avanço da doença. Naquela mesma hora, nós três, eram 3 pessoas, nós decidimos que aquele pequeno e único aparelho que eu havia levado teria destino certo e direto, como destino certo e direto, esse missionário que estava desesperado. O alvo de toda essa operação era ele.
o alvo do concentrador de oxigênio, que parecia ser nada, era esse missionário que estava passando muito mal. O nada era tudo para ele. Quando nós entendermos que nós não somos a glória do Evangelho, e sim o alvo, que nós somos os doentes, os desesperados, quando nos dermos conta de que nós não tínhamos um outro fim, que o nosso único destino era a morte, quando nos é revelado através do Espírito Santo de Deus, o lamaçal em que nós nos encontrávamos, e que agora, por causa da morte e da ressurreição de Cristo, nós estamos aonde estamos, na sua maravilhosa luz, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 2. Quando como a mulher pecadora, enxergarmos o quão pecadores e indignos nós somos, que em nada nós somos gloriosos, é que a nossa atitude diante daquele que merece toda a glória será como a dela, será como a dessa mulher pecadora. Imensa gratidão e imenso amor. A pergunta que podemos fazer depois de ouvirmos tudo isso é: nós temos vivido tão automaticamente a nossa vida cristã que nós invertemos todas as coisas? Onde nós retemos a glória do Evangelho para nós mesmos e fazemos de Cristo alvo no sentido dele ter de se contentar e se alegrar, porque nós escolhemos dar uma chance a ele, abrindo a porta do nosso coração. E assim, antes mesmo de percebermos, nós já estamos muito mais parecidos com Simão, o fariseu. Ou, assim como a mulher pecadora, nós reconhecemos o quão pecadores e indignos nós somos, e que justamente é porque somos pecadores, doentes e desesperados, é que nós somos o alvo desse evangelho maravilhoso. E porque a glória do evangelho é toda de Cristo, nós nos derramamos por completo em sua presença, o tratando com toda a honra, toda a reverência, toda a hospitalidade, todo afeto e todo amor. Quem te representa melhor hoje na sua relação com Deus? Simão, o fariseu, ou a mulher pecadora? Nos últimos versos desse trecho que lemos hoje, após Jesus declarar que todos os pecados da mulher estavam perdoados, alguns dos outros convidados começaram a questionar: mas quem é este que até perdoa pecados? Para esses, era impossível algum outro ser perdoar pecados a não ser Deus. E isso tendo feito todas as compensações descritas na lei. Mas para nós, pecadores que somos, quem é este que até perdoa pecados? É aquele a quem se deve toda a glória do Evangelho. J.I. Packer, no seu livro Fé Ativa, diz o seguinte: Jesus deve ser reconhecido ao mesmo tempo como o Salvador que carregou o pecado e o Senhor que está entronizado. E crer nele implica tanto arrepender-se dos pecados, quanto tornar-se seu discípulo. Uma operação profundamente transformadora da vida. E para os que entendem e vivem a vida cristã, tendo a plena certeza que são o alvo do Evangelho, que creem em Cristo, Salvador e Senhor entronizado, para os que se arrependeram dos seus pecados e querem segui-lo como seus discípulos, as mesmas palavras profundamente transformadoras de vida que Jesus disse a essa mulher, nos são ditas: sua fé a salvou. Vá em paz.
Que o nosso bondoso Deus nos perdoe pela automatização do nosso relacionamento com Ele, onde sem importância, reverência ou ainda afeição, nos enganamos achando que estamos vivendo uma fé verdadeira. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos inspire a sairmos do automático. Assim como o concentrador de oxigênio tinha como alvo aquele missionário, o Evangelho tem você como alvo. Então respire fundo, sorva toda a vida que há em Cristo. E que a Ele, então, seja toda a glória do Evangelho. Que Deus os abençoe. Eu queria, antes de encerrar, que a gente pudesse fazer uma breve reflexão. E a pergunta é essa: quem te representa melhor hoje na sua relação com Deus? É Simão, o fariseu, onde todas as coisas são voltadas para você mesmo, onde toda a glória do banquete é voltado para você, onde você não enxerga mais ninguém ao seu redor? Ou você é como a mulher pecadora, que sabe com que Deus você está lidando, que reconhece os seus pecados, os seus erros, que reconhece a dificuldade em ter que viver nesse mundo ainda caído, mas que mesmo assim você não retém a glória, porque você sabe que você é o alvo de tudo isso. É claro que no final o alvo é Deus, a glória é toda dele, é Ele, é por Ele. Mas Cristo morreu por você, para que você pudesse respirar e sorver fundo a vida que está nele. Então, se você tem sido muito mais parecido com Simão, você precisa se arrepender, pedir perdão, sair do automático e recomeçar de maneira consciente, guiado pelo Santo Espírito de Deus. Mas se é como a mulher pecadora, peça por inspiração, peça por ajuda a continuar essa dura caminhada. Vamos ter alguns minutos de oração e depois nós vamos cantar um louvor. Fui aceito, meu Deus me amou primeiro. Cristo veio, por mim morreu. Hoje eu tenho vida com Deus, agora eu vivo, porque Jesus ressuscitou. Fui aceito, fui aceito, meu Deus me amou primeiro. Cristo veio, por mim morreu. Hoje eu tenho vida com Deus, agora eu vivo, porque Jesus ressuscitou. Que grande amor, como é possível o meu Rei morrer por mim. Que grande amor, sei que é real, e o meu prazer
é te honrar em meu viver, te honrarei em meu viver, te honrarei. Fui aceito, meu Deus me amou primeiro, Cristo veio por mim, morreu. Hoje eu tenho vida com Deus, agora eu vivo, porque Jesus ressuscitou. Que grande amor! Grande amor, como é possível o meu Rei morrer por mim? Que grande amor, sei que é real, e o meu prazer é te honrar. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito, e sejam com todos aqueles que decidiram sair do automático na sua relação com Deus, de agora e para sempre. Amém. Pessoal, tem alguns avisos a dar. Como nós anunciamos ontem, e como foi anunciado essa semana, nós estamos com o projeto Oxigênio, a campanha da oração oxigenada, né? E graças à oferta de muitos, nós pudemos levar muito mais do que só um concentrador de oxigênio. Nós pudemos enviar, quer dizer, 80 cilindros de oxigênio, 44 kits, que são os cilindros mais os acessórios. Essa é a foto, vocês vão ver a foto aí, de todo esse material chegando lá em Manaus, né? Então, foram 80 cilindros desse e 44 kits, né? O projeto Oração Oxigenada termina hoje, tá? Dia 31, mas ainda dá tempo de você fazer a sua oferta, tá? Nós vamos continuar destinando esse dinheiro, essa oferta, para todos os necessitados, tá? No dia 20 de fevereiro desse mês, nós vamos ter a palestra online, né, com o reverendo Augusto Nicodemos, né? E ele vai falar sobre casamento, como fazer para não chegar ao divórcio. Mas se você quiser participar dessa conferência, dessa reunião, você precisa fazer a sua inscrição. Fazendo a sua inscrição, você recebe o link para poder acessar a tudo isso, tá? A devocional Vida Abundante já está disponível. No dia 29, infelizmente, nós tivemos 2 falecimentos. Nós tivemos a Yu Kyung-suk Chipsanim, e lá na Coreia, também no dia 29, faleceu o pai da nossa irmã Verônica Kim. Então, se você os conhece, por favor, mande as suas lembranças, os abraços, as condolências e os confortos. Então é isso. Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana.